Oi, sua linda! Seja muito bem-vinda à nossa semana do desafio Dona do Próprio Estilo. Será uma semana incrível com conteúdos sobre moda e estilo e também muitas inspirações de looks para você fazer junto comigo aí da sua casa. E para dar o start no nosso desafio e começar com o pé direito, a aula de hoje é para quebrar um mito que rodeia aí a cabeça de muitas mulheres. E eu me incluo nisso porque essa afirmação me impediu por muito tempo de buscar o meu estilo pessoal, que é o seguinte: quantas vezes você já ouviu essa seguinte frase? Look básico é errado, o look estiloso é o certo. E quantas vezes você se sentiu insegura por achar que você não é estilosa ou que você se veste básica demais e que isso é certo ou que é errado, ou que você não entende o que é ser estilosa e você fica naquela agonia de querer saber o que significa de fato ser estilosa. Quando uma pessoa coloca no post lá, esse look é estiloso, você fica tentando comentar e tentando ler os comentários para ver se alguém te disse o porquê daquele look ser estiloso e ser considerado correto no mundo da moda. E se você fica insegura em relação a essa afirmação de que você precisa ser estilosa, como ser estilosa, o que é considerado ser estilosa, certo ou errado, como você faz para se tornar uma mulher estilosa, porque no mundo da moda ser básico é considerado errado, fica comigo nesta aula que eu tenho certeza que até o final você vai ter uma outra visão sobre esse mito que corre por aí nesse universo de moda e estilo e com certeza vai abrir a sua mente para toda vez que você ouvir mulher estilosa, eu quero te ensinar como você vai passar a analisar essa afirmação. Então vamos começar a aula com o primeiro ponto. Você sabe o que significa de fato ser uma mulher estilosa? Porque muitas vezes a gente fica nessa agonia, nesse anseio de querer entender o que é ser estilosa, mas o que é o significado da palavra estilosa? E nada mais simples do que entender o significado de algo do que buscar a definição no dicionário. E a definição para a pessoa estilosa ou estiloso no dicionário nada mais é do que a pessoa que tem estilo, a pessoa que é bem vestida e a pessoa que é bem arrumada. Então, quando você vê a partir de hoje em algum post essa palavra, você tem que ter essa definição na sua cabeça. E aí vem a segunda questão, que é a derivação da palavra estilosa. Mas peraí, como a pessoa pode ser estilosa? É a pessoa que tem estilo. Então, a palavra estilosa deriva da palavra estilo. E o que significa ter estilo pessoal? Essa definição de estilo pessoal eu busquei através da teoria dos 7 estilos universais, que é a teoria que eu aplico na minha consultoria de imagem, e a pessoa que tem estilo nada mais é do que a maneira particular e individual de se expressar através do se vestir. Por esse motivo, eu sempre falo para vocês que ter estilo pessoal é definir as suas prioridades, porque o seu estilo é a maneira que você expressa através das suas roupas a sua individualidade, a sua personalidade, as suas prioridades ao se vestir. E é exatamente sobre uma dessas prioridades que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, a terceira derivação da palavra estilosa, que deriva do estilo pessoal, e que a construção do seu estilo pessoal, um dos pilares dele para ser formado é seguir as suas prioridades ao se vestir, é exatamente esse mito que contam por aí. A prioridade da mulher básica e da mulher estilosa. Então, essa derivação dentro da construção do seu estilo pessoal é a prioridade da maneira que você gosta de se vestir. Seja uma maneira com looks mais básicos ou looks mais elaborados. Então, se você entendeu essa cadeia de que a palavra estilosa é a pessoa que tem estilo pessoal, que se veste bem e que para você ter estilo pessoal,
você precisa, de forma individual e particular, buscar dentro da sua essência quais são as suas prioridades ao se vestir, as suas características como mulher. E dentro dessas prioridades, uma delas é exatamente você definir essa prioridade com looks mais básicos ou looks mais elaborados. Então acabamos com esse mito de que look básico é certo e que look estiloso é errado. A partir de hoje, quando você ler esta frase, essa mulher é estilosa, você precisa lembrar dessa cadeia de derivações que eu ensinei agora aqui para vocês, que é da palavra estilosa, que deriva do estilo e que o estilo é construído com base nas suas prioridades. E que uma dessas prioridades é você ser uma mulher estilosa com prioridade de vestir looks mais básicos, ou você é uma mulher estilosa que opta por vestir looks mais elaborados. Então, acabamos com esse mito e eu acabei de te mostrar uma nova visão, a definição, na minha visão, no meu senso de estética, obviamente, e na minha metodologia que eu uso na consultoria com base na teoria dos 7 estilos universais, qual é a derivação de você construir o seu estilo no ponto de você se sentir uma mulher estilosa. Que tanto a mulher que opta por looks mais básicos quanto os looks mais elaborados, ela pode ser estilosa. E é sobre esses pontos, sobre essas prioridades que nós vamos conversar a partir de agora. E agora nós vamos passar a entender um pouquinho mais quais são essas características das mulheres que se identificam com looks mais básicos ou as características das mulheres que optam por looks mais elaborados. E as prioridades da mulher que prioriza por looks básicos é a mulher que sempre, ao se vestir, ou na grande maioria das vezes, opta pela praticidade e pelo conforto. Então ela não gosta muito dessas peças que amassam com facilidade ou que demandam muito trabalho para você combinar as cores entre si. Normalmente é uma construção de estilo com peças mais neutras, mais básicas, com muitas vezes tecidos sintéticos misturados com naturais, que aí não amassa com tanta facilidade assim. É uma mulher também que ela preza por um look mais clean, então ela não usa tanta maquiagem no dia a dia. Como ela preza também pela praticidade, ela gosta de manter o cabelo preso muitas vezes, e ela também não gosta muito de incluir acessórios. Ela prioriza esses looks mais clean, esses looks mais simples. Mas isso não significa que ela não é estilosa. E agora vamos partir para as prioridades das mulheres que se identificam com os looks mais elaborados. E as prioridades da mulher estilosa que opta por looks mais elaborados, muitas vezes ela é chamada de mulher fashionista, porque justamente pelo fato dela gostar de incluir nos seus looks essas mix de texturas, mix de estampas, arriscar um pouco mais nas combinações das cores. Ela é uma mulher que gosta de finalizar o seu look com acessórios, então ela só acha que finalizou o look se ela colocou um acessório, um brinco, um colar, ou uma pulseira, ou uma bolsa. Então ela não vai muito nesses looks muito básicos e clean. Ela gosta de uma produção mais elaborada, com mais informação de moda. Ela também já tem uma característica de uma mulher mais vaidosa, que sempre tá com maquiagem, com o cabelo arrumado, muitas vezes tenta até um penteado, um coque diferente, fazer um babyliss no cabelo. É uma mulher que se preocupa mais com a aparência. Não que a mulher do básico não se preocupe, mas a mulher mais fashionista, ela de fato gasta mais tempo no dia a dia dela produzindo a sua imagem. Tanto na produção de looks mais elaborados, quanto na maquiagem e no cabelo impecável. Mas agora vamos partir para os prós e contras de ambas prioridades. Porque tanto a mulher estilosa, que prioriza looks básicos, ela pode ter pontos negativos e pontos positivos, assim como a mulher também do looks mais elaborados pode ter esses prós e contras. E é justamente como balancear essa reguinha que nós vamos abordar aqui, quais são os riscos que cada uma dessas mulheres correm ao se vestir, cada uma de acordo com as suas prioridades,
e como você vai conseguir equilibrar esses looks para que você consiga construir o seu estilo com base nas suas prioridades e seja uma mulher também estilosa, coerente e que saiba criar looks harmônicos ao se vestir. E agora vamos iniciar pelos riscos da mulher que é estilosa, mas prioriza pelos looks menos elaborados, né? Os looks mais básicos. Bom, como eu mencionei anteriormente, nós temos ali uma reguinha, que é o risco e o look harmônico. E nós precisamos aprender a dosar essa régua para que você não pegue pelo mínimo e também não pelo excesso. Que você ache o equilíbrio. Na vida, tudo é um equilíbrio e se vestir também não foge disso, né? Então vamos entender quais são os riscos da mulher que prioriza pelos looks básicos. Essas mulheres, por elas priorizarem tanto essa praticidade, o conforto, por não gostar de usar tanta maquiagem assim no dia a dia, ela acaba de certa forma se viciando nesse conforto. E ela pode de certa forma descuidar do modo geral da sua imagem pessoal. E por consequência disso, ela pode apresentar uma imagem de desleixo. Mas isso não significa que a mulher estilosa também não possa demonstrar essas características. Mas o ponto aqui é fazer você não ser extremista. Achar que só porque a mulher é básica que vai transmitir desleixo. Porque o risco da reguinha existe para ambos os lados. Mas, como eu já disse, de acordo com essa teoria dos estilos universais, que estuda tanto os estilos quanto o comportamento das mulheres, que faz com que você escolha determinados estilos e forma de se vestir devido às suas prioridades, faz com que a mulher que opta por esses looks mais básicos, menos elaborados e que não é tão vaidosa com a sua imagem, ela, na maioria das vezes, tende a pecar pelo mínimo, né? Não fazer absolutamente nada, justamente por se viciar nesse conforto. Então não quer dizer que ela não possa se pecar pelo excesso também, mas é como eu digo, não é uma verdade absoluta. É com base em comportamentos das mulheres que têm essa característica, elas tendem a ir para esse lado do risco, que é pecar pelo mínimo. Então vocês conseguem ver aqui em algumas imagens, por exemplo, a gente tem características, todas nós temos essas características. Então a gente fica com olheira, a gente fica com o cabelo sujo, a gente fica cansada, não é todo dia que a gente está disposta a criar looks, mesmo que seja básico, e aí acaba colocando as peças de qualquer jeito. Mas isso, saiba que a sua imagem pessoal é um conjunto de elementos. Então não é só o seu estilo, você utilizar peças que representem o seu estilo. Você precisa aprender a dosar a reguinha, para que você não peque pelo mínimo e demonstre essas características aqui que eu mostrei, né? Esses riscos com a sua imagem por optar pelo básico. E também agora partimos para a mulher do look elaborado, porque ela também corre o risco. E por o fato, né, dessas características dessa mulher se priorizar sempre pela look elaborado, maquiagem, acessórios, terceira peças, estampas, ela tende a pecar mais, o risco maior dessa mulher é pecar pelo excesso. Então vocês conseguem ver ali nas duas comparações que o primeiro look tem muita informação, tem acessório, tem mix de estampas, tem cores, é muita informação no look que você não sabe para onde você olha. É transparência, com brilho, com maquiagem e fica realmente um look muito desarmônico e muitas vezes até vulgar. Então, alguns riscos dessa mulher de querer sempre uma maquiagem muito forte durante o dia, com brilho no corpo, com terceira peça, com mix de estampas e querer colocar tudo no mesmo look, querendo mostrar informação de moda, ela pode acabar transmitindo arrogância, porque o excesso de vaidade muitas vezes transmite uma arrogância. Ela pode também pecar por estar produzida demais para todas as ocasiões. Até naquele churrasquinho com os amigos, onde ela precisa estar um look mais básico, ela está muito elaborada, com uma maquiagem de glitter, ou aquelas pessoas que estão de salto no parque, que você vê caminhando no parque, tem pessoas de salto. Tenta fazer umas combinações que beira ali o excesso e acaba, enfim, transformando um look confuso, transmitindo essas mensagens que eu mencionei aqui para vocês. Então, o importante é você trabalhar as suas prioridades dentro dessa reguinha, para que você não peque nem pelo mínimo e nem pelo excesso.
e que, obviamente, não é uma regra absoluta. Ambas as mulheres, com ambas prioridades, podem pecar pelo desleixo, podem pecar pelo excesso de vaidade, mas, obviamente, a mulher que opta por looks menos elaborados e mais básicos tende a pecar por essas características que eu mencionei anteriormente, e a mulher dos looks mais elaborados tende a pecar por esses riscos, que é normalmente o excesso. E após explicar todos esses prós e contras das mulheres estilosas que optam por looks mais básicos e a mulher estilosa que opta por looks mais elaborados, eu quero acabar com esse mito que também te impede de buscar pelo seu estilo e aprimorar a sua imagem. Porque muitas vezes te colocam na sua cabeça que para você se vestir bem, você precisa sempre ter esses looks elaborados. Porque você olha aquela mulher toda produzida, toda elaborada, você fala, eu prefiro ficar aqui no meu básico, eu nem me identifico com essa pessoa tá louca de querer falar isso. Né? Então, com essa aula, nesta semana, inclusive do desafio, eu quero te incentivar a acabar com esses extremismos que muitas vezes te limitam. E que não é culpa sua, né, que você começa a ter essas crenças limitantes e que eu tive também. Por isso que eu acredito tanto nessa metodologia que eu aplico tanto na minha consultoria e estou com todo o prazer trazendo aqui para vocês. E para você construir o seu estilo pessoal com base nas suas prioridades e no seu objetivo de imagem, você precisa entender quais são as suas características. Então é por isso que eu falo tanto de autoconhecimento. Porque é só você que tem essas respostas. Eu te dei aqui um conhecimento mais aprofundado especificamente sobre essa prioridade. Quando você monta os seus looks ou quando você compra alguma roupa, você gosta de criar composições mais básicas ou composições mais elaboradas? Para que dentro dessa sua prioridade, você saiba trabalhar o seu estilo. Que você não precisa se transformar numa mulher com look elaborado para ser bem vestida, que ambos os lados, como nós já aprendemos nessa aula, pode tanto ser bem vestida quanto apresentar desleixo, arrogância e coexistirem tanto esses riscos quanto essas características positivas. Então, é isso para a aula de hoje. Eu preparei um material, só para finalizar aqui, um material de apoio exclusivo para essa aula, com muito carinho, e eu encaminhei por e-mail para vocês. E lá nesse material tem exercícios de percepções para que você consiga analisar as imagens dos looks que eu coloquei ali e analisar com mais detalhes esses aspectos, essas características das prioridades das mulheres que gostam de looks mais básicos e das mulheres que gostam de looks mais elaborados. Então me conta aqui nos comentários qual foi o seu maior aprendizado com a aula de hoje, que eu quero muito saber qual foi a chavinha que eu virei aí na sua cabecinha e se eu te ajudei a quebrar esse mito. Então é isso para a aula de hoje, este é só o início do nosso desafio, ficou uma aula muito longa, eu sei disso, mas vocês sabem que quando eu venho aqui trazer conteúdo, eu não gosto de falar por falar. A minha missão não é te passar informação, a informação ela é vaga e superficial. E o que eu quero como consultora de imagem é te ensinar o conhecimento, porque o conhecimento ninguém tira de você, ninguém. O conhecimento tira as suas inseguranças, tanto com o seu estilo ou qualquer outra área da sua vida, seja de relacionamentos, profissão e dentre outros aspectos. Então, o conhecimento é libertador e através dele você consegue aprimorar o seu estilo e se entender cada vez mais. Então, espero muito que tenham gostado da aula de hoje e aguardem que temos muito mais por aí